vida! Vamos aqui de volta com o nosso Vida Melhor. Quero te lembrar que a gente vai conversar ainda sobre a nossa saúde. A gente vai aprender bastante também. Às vezes não é bem em relação à nossa saúde, mas em relação à saúde de alguém que está debilitado e qual é o nosso papel diante desse outro ser humano que a gente precisa amar, a gente precisa se entregar, ajudar e ter um olhar de amor, né? A gente também ainda tem hoje o nosso artesanato e você vai aprender a pintar, tá certo? Então fica comigo, participe do programa. Nosso Instagram é Vida Melhor Oficial. E se você ainda não me segue lá. Cláudia Tenório Oficial. É muito gostoso caminhar junto com você e eu tenho o hábito de compartilhar muita coisa contigo. Espero ser uma boa influência na sua vida, tá? Agora vamos ao quadro desse momento, que é sobre saúde. A Organização Mundial de Saúde define doenças raras como aquelas que afetam 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. E existem mais de 7 mil doenças raras descritas que atingem cerca de 15 milhões de pessoas só no Brasil. Olha que número gigante. 15 milhões de pessoas com doenças raras aqui no Brasil. E geralmente são doenças crônicas, progressivas, incapacitantes, podendo ser degenerativas, que afetam a qualidade de vida das pessoas, também a qualidade de vida das famílias, né? E além disso, muitas delas não têm cura. Sendo que o tratamento consiste em acompanhamento clínico, fisioterápico, fonoaudiólogo, psicoterápico, entre outros. E aí, com o objetivo de aliviar os sintomas ou retardar o aparecimento, existe toda uma série de profissionais que acabam envolvidos nessa questão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, mas como eu falei, a minha intenção é realmente tocar o teu coração, porque normalmente quem tem uma doença rara precisa de um olhar generoso e de ação generosa, tá? A gente se depara muitas vezes com correntes pela internet e a gente fica sem entender o porquê, como funciona. A gente também vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Estamos com a médica Maria Cândida Fragoso e a atriz Dani Guedes. A atriz Dani Guedes tem uma história linda de superação. Ela vai compartilhar com a gente. Depois você vai conhecer uma outra história também através do VT, tá? Meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada. Bem, bom que você está aqui com a gente, Dani. Muito obrigada. Obrigada a você. Um prazer te receber, doutora. Obrigada por estar aqui também. Uma alegria recebê-las para a gente conversar um pouquinho sobre doenças raras, né? E vocês ouviram o que eu estava falando e, de fato, é o que o meu coração sente. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre esse assunto, principalmente em dias de tanta informação como hoje, que a gente se depara na internet com esses pedidos, com essas vaquinhas, né? E, enfim, o número assusta, né? São muitas pessoas com doenças raras, né, doutora? São muitas pessoas. E a gente tem que dar uma especial atenção aos direitos que elas têm. Como as doenças mais prevalentes têm, as doenças raras também têm que ter. Esse olhar, né, esse cuidado, isso é extremamente importante. E o que eu percebo é que as doenças raras, elas até têm, um prognóstico, em alguns casos, bom, mas com custos elevadíssimos de tratamento, né? Isso vai depender da doença, do tipo de tratamento, né? Eu, como trato tanto as doenças benignas quanto as malignas, né? Em termos de doenças raras, a gente vê que, às vezes, o prognóstico é muito ruim, eu tenho pouco arsenal de medicamento para utilizar, justamente porque doenças raras você tem poucas pessoas investindo nisso, né? Que não é lucrativo. Farmacêutica, né? E por isso que muitas vezes o tratamento é tão caro. Antes de conversar com a Dani, doutora, qual é a especialidade que atende um paciente com uma doença rara? São múltiplas, né? Porque você tem geneticista, você tem o endocrinologista, o pediatra, então é múltiplo. E eles têm uma saga até chegar ao diagnóstico. Isso é o complicador. Eu, especificamente, trabalho com a insuficiência adrenal, né? Da glândula adrenal, que é fundamental para a vida, né? Então, eu vejo que cometendo erros inúmeros dos médicos por algum motivo que eu não consigo explicar como, parece que há uma ausência desse conhecimento na hora que ele bate ao pronto-socorro, né?
E muitas vezes eles estão assim, sempre com uma carta minha de orientação do que o paciente tem, o que deve ser feito, e às vezes o familiar me liga, ó, doutora Cândida, não estão fazendo o que você está pedindo. Aí eu ligo já meio brava, né, porque eu sou brava para essas coisas. E aí a pessoa toma consciência, né, do que está fazendo. Olha como é importante a gente estar trazendo esse assunto aqui. Dani, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. A Dani Guedes é atriz, ela é fundadora da companhia Teatro Raro, que tem como objetivo a inclusão de pessoas com doenças invisíveis, né, e raras. Você é portadora de uma doença rara? Eu sou portadora de deficiência, eu tenho 24 pinos na coluna devido a uma escoliose severa. Eu operei com 38 anos e na recuperação dessa cirurgia eu me sentia bastante alterada neurologicamente, imputava isso à cirurgia de coluna, a minha visão estava ficando ruim e eu estava me sentindo inchada. E aí um dia eu caí e estava preocupada com os pinos da minha coluna, pedi para fazer uma tomo também, que eu fiquei com um galo na cabeça, e a médica surpreendentemente me falou, sabia que você tem um tumor na hipófise? Eu nem sabia o que era a hipófise, assim, de verdade. Eu falei, meu Deus, mas fica calma, costuma ser benigno. E aí, imediatamente, já entrei em contato com o meu médico, que me indicou o médico, e eu fui descobrir que o meu tumor era um tumor produtor de GH, ou seja, produzia mais GH do que era necessário, por isso eu estava ficando com o nariz largo, a famosa não sei se todo mundo conhece, mas acromegalia. E aí, acromegalia? É gigantismo, quando as extremidades ficam maiores, as mãos, os pés, o nariz. Então, o meu médico falou assim, você está ficando a carinha da Fiona, você vai voltar à normalidade. Eu falei, nossa, eu nem sabia o que era. Eu falei, gente, eu vou ganhar uma cirurgia plástica então com essa cirurgia, porque eu nem sabia o que era, né? Ele falou que meu nariz ia ficar fininho e tudo mais. E aí, quando eu fui para a cirurgia, 15 dias depois que eu descobri, eu perdi toda a hipófise. Então, eu não tenho mais a glândula que produz diversos hormônios, inclusive que produz o cortisol, que é ligado à adrenal. E aí eu faço uma reposição todos os dias de quase todos os hormônios que é produzido através da hipófise. E aí eu entrei em questões bastante emocionais, porque a gente não tem controle sobre o hormônio, então a gente fica muito ansioso, às vezes a gente entra em depressão. E eu nunca mais tinha voltado para o palco depois que eu tive o tumor. Eu tinha medo de não conseguir decorar o texto, mas eu tive muito auxílio da Vidas Raras, da ABA. Eu tive muito auxílio de pessoas que entendem sobre doenças raras e por isso eu comecei a ficar mais segura para voltar às minhas atividades. E aí mas eu queria voltar para o palco e voltei com propósito, porque 80% das mulheres que têm doenças raras ou cuidam de filhos com doenças raras são abandonadas por seus parceiros. A maioria não consegue retornar ao mercado de trabalho. Eu falei, então eu preciso levar informação para essas mulheres, eu preciso transformar, mesmo que uma pessoa, a cada noite, se tiver 100 na plateia, que uma pessoa se identifique, se transforme com as informações que eu levo através da minha arte, então eu estou satisfeita. E aí eu fundei a companhia de Teatro Raro, para a gente falar sobre autoestima, o quanto, porque a gente perde cabelo com reposição hormonal, vem a questão da menopausa precoce. Hoje eu tenho um grande problema que é a incontinência urinária por conta de diabetes insípidos, então é muita coisa. E aí a gente conta com uma equipe multidisciplinar, porque é justamente o que a doutora falou, quando a gente chega no hospital, o primeiro atendimento não está pronto e não está acostumado e não conhece da nossa doença. Então, e não quer seguir a orientação dos nossos médicos com uma carta. Então, assim, graças a Deus até hoje, eu cheguei desperta e podendo falar, olha, tá aqui a carta do meu médico, tem que fazer isso, isso, isso. Mas a maioria das pessoas nem sempre chegam acordadas e nem têm o acesso à informação, como eu, graças a Deus, tive através do Vidas Raras, através da ABA, que foram instituições que me deram toda a informação possível. E aí, com essa informação, eu quero passar através de arte para outras mulheres. Que trabalho lindo, com certeza, que propósito e missão maravilhosa de vida. Eu imagino que não seja nem um pouco fácil, você já falou aí, a sua luta é constante, é diária, né? Meus parabéns, porque eu acho até que
Quem tem uma doença rara não gosta de ouvir isso, mas você é uma guerreira vitoriosa, mas é fato, porque a gente às vezes reclama de uma unha encravada, a gente reclama de uma coisinha de nada, né? Hoje mesmo a gente estava falando de climatério, de menopausa. Ontem eu falei para vocês, eu comecei uma reposição hormonal nova, nossa, tanto desconforto, e de repente Dani está aqui contando tantas reposições que você tem que fazer e que com certeza elas mexem muito, porque mexe mesmo, muito, né? muito com a autoestima, né? Porque você imagina que quando eu comecei com a incontinência urinária, e agora ela está se intensificando, até eu chegar à fase de aceitação de eu preciso usar roupa íntima, foi um processo de me amar primeiro, de me sentir bem de volta com o espelho. Eu não queria desistir de quem eu era, eu só tive que transformar um personagem que eu carreguei minha vida inteira, que era a mulher de cabelo comprido, que queria esconder a escoliose, para uma outra que eu estou construindo hoje, uma outra Dani. Mas eu não queria deixar de me amar. Porque, e o meu marido sempre me falou muito isso, mesmo antes de eu ficar doente, se você não se amar primeiro, ninguém vai te amar. Eu falei, então, eu primeiro preciso me aceitar. Vou conversar aqui com o espelho. Espelho, é a nova Daniela e a partir daqui você tem uma vida. E aí eu falei, eu vou usar roupa íntima sim, eu vou encarar a menopausa precoce, tirando toda a irritação que eu passo todos os dias, de forma positiva. Porque eu aprendi a lidar com a doença como algo que caminha do meu lado e não como minha inimiga. Porque se eu tratasse como minha inimiga, eu ia me entregar e ia ficar no sofá para o resto da vida. Então ela anda ao meu lado, é o que eu sou, faz parte de mim, porque é pro resto da minha vida. E agora, se é pro resto da minha vida, eu quero ensinar outra... Ensinar não, quem sou eu para ensinar? Mas eu quero... ensinar, com o seu exemplo você está ensinando já. Dizer para outras mulheres, se ame que vai ficar tudo bem. E não só para quem tem uma doença rara, o que a Dani está trazendo aqui, vale para todas nós. A gente precisa se amar, né? Doutora, eu vejo que a Dani está muito bem amparada, assessorada em relação aos médicos, né? Mas você mesma disse que essa não é a realidade de quem tem uma doença rara. E você falou sobre os direitos. Quais são os direitos de quem tem uma doença rara? Eu acho que, assim, o primeiro passo é o diagnóstico. Sem diagnóstico, você não tem saída, né? Primeiro, entender o que está acontecendo com essa criança e, enfim, e a partir do diagnóstico, você conseguir um tratamento digno. E tem síndromes, assim, muito raras e são extremamente difíceis de serem tratadas e exigem muito de uma equipe multidisciplinar e, às vezes, os pacientes, eles não vão ter esse acesso, né? Então, é complexo. Então, eu acho que trazer à tona, né? E agora eu acho que o governo está tentando ter essa reserva, essa pauta, sabe, de doenças raras, para que isso possa melhorar cada vez mais. Mas, às vezes, dentro dessa situação rara, existem coisas que acontecem com frequência. Aconteceu agora na minha família também, que é a situação dos médicos que utilizam, e às vezes tem indicação absoluta de utilizar glicocorticoide e não avisaram o paciente que se ele suspender abruptamente, ele pode ter uma insuficiência adrenal também. Porque quando você toma exógeno, a sua pode adormecer. E o fato de tirar abruptamente, você faz uma insuficiência adrenal como ela. Né? O que seria um glicocorticoide? São os corticoides, betametasona, dexametasona. Esses que as pessoas tomam quando Sim, estão gripadas, resfriadas, às vezes etc. por uma bronquite, por uma asma, por um problema na pele. Esse que muitas mamães dão para os seus bebês porque não querem que a criança fique gripada, é isso? É disso que a gente está falando? É, um Primeira hormônio coisa que eu acho um absurdo é não ter uma prescrição médica. Então, isso já seria a primeira proteção. Vai usar corticoide? Então, tem que ser com uma prescrição médica. Não pensando assim, aquele remedinho que eu recebi aquela vez que foi bom, eu vou lá comprar de novo e consegue comprar. Isso tem que terminar. É que nem antibiótico, você não precisa de uma prescrição médica para usar? Corticoide deve ser assim. E à medida que os colegas dão corticoide, porque às vezes precisa dar, avisar, olha, pode acontecer isso, 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 você tem que voltar para que a gente suspenda devagar, enfim, tá? Olha, gente, mas eu vou fazer um pedido aqui para todo mundo, eu vou fazer isso também hoje, a gente colocar nas nossas redes sociais esse recado, né, que corticoide a gente só pode tomar com indicação médica, com começo, meio e fim, e tirar de acordo com a recomendação médica. Isso. A retirada abrupta de corticoide pode gerar uma doença rara. Então, por exemplo, a minha filha tinha tomado um determinado medicamento que inibe a produção de cortisol, porque ela precisou.
Depois ela pegou Covid, teve uma asma, usaram muito corticoide e tiraram abruptamente. Aí ela me liga de madrugada, mãe, não tô bem. Eu já sabia o que era, mas eu fui com ela ao pronto-socorro porque eu tinha certeza da dificuldade do diagnóstico. Aí eu já cheguei lá e falei assim, é isso aqui que ela tem. E num pronto-socorro você não consegue coletar o hormônio. Você vai coletar eletrólitos, hemograma, glicemia, mas o hormônio você não vai coletar. Então eu falei, pode fazer porque eu sei que é isso, né? Aí depois eu entrei com a via oral para ela, desmamando, e a gente viu o resultado antes dela tomar o medicamento, qual era? O ACTH, que é o que ela não tem, produzido na hipófise, baixo, com cortisol baixo. E o cortisol é essencial à vida, você precisa dele para viver. Então, as pessoas ficam meio que correndo um determinado risco aí, desnecessário. Eu acho Desnecessário. que tem que transmitir como conhecimento. É bom vocês estarem aqui. É uma luta, viu, gente? Elas estão levantando uma bandeira super importante e isso é amor. Hoje mesmo eu li uma palavra que fala, né? Se você quer ver a Deus, que a gente não vê, vê o amor, vê quem ama. E aqui é amor. Esse compromisso com o ser humano é puro amor. Eu percebi, eu estou aqui olhando para a câmera, mas eu percebo um pouco o que está acontecendo do lado. Que a hora que eu falei sobre as vaquinhas, que a gente volta e meia encontra pela internet, vocês deram uma olhadinha uma para outra. Tem muita vaquinha na internet, né? Algumas são verdadeiras e, infelizmente, outras já não. Mas é importante a gente ajudar. Eu acho que é importante, a gente não pode nunca cobrar, eu não posso dar mais do que eu tenho, né? Assim, porque quando a gente foge um pouco do eixo São Paulo, Rio, que são cidades que estão mais preparadas para lidar com esses pacientes, paciente lá, não sei, do Acre, não sei, de um estado muito distante, não tem as informações, acesso à medicação que a gente já com dificuldade tem aqui. Então, assim, entender, né, a real situação daquele paciente, procurar saber se é verdade, tem tudo isso. Eu acho que... Dá para pesquisar, Dani, né? Eu acredito vaquinhas, que sim. Né? Eu acredito que tem que ter alguém dando algum suporte de uma pessoa de referência, olha... Eu já cheguei a pedir também por um paciente meu que iria fazer imunoterapia, um paciente que eu não tinha acesso desse medicamento pelo SUS, e eu entrei com ele também na internet pedindo ali e aqui. Infelizmente, a gente não teve tanto sucesso, mas a gente conseguiu tratá-lo por 3 meses. Então, mas as pessoas viram em documentação que a gente mandou que era real e aquela criança precisava muito, né? Verdade. A gente daqui a pouco vai mostrar, inclusive, um caso de um menininho que veio uma artesã na semana passada e compartilhou uma dor com a gente. Eu vou compartilhar daqui a pouco com vocês. Mas eu depois queria entender como é que é a situação hoje da medicina para formar profissionais como você, com esse olhar para o todo para doenças raras, porque é muito importante. Muito. Pelo que você falou, né, de alguém que está lá longe, que não tem informação, são muito poucos médicos aptos a isso. Eu volto aqui já, tá bom? Ai. E a gente vai aprendendo. E se você tiver alguma dúvida ou quiser participar, se quiser mandar uma pergunta, a oportunidade é agora. Pode participar. O programa é feito para você. Então, assim, para mim só tem sentido se realmente te ajuda, né, nessa caminhada. Talvez você esteja assistindo pensando, não, mas eu não tenho nenhum problema de doença rara na minha família. Mas aprenda, porque a gente vai se deparar com alguém, a gente pode compartilhar a informação que a doutora trouxe sobre os corticoides. A gente precisa propagar, gente. Vamos amar dessa forma também, tá? Volto aqui agora com as meninas. Eu perguntei sobre os médicos, né? A gente tem alguma especialização em doenças raras? Tem um movimento da equipe de saúde, assim, nesse sentido? Eu não sei se há uma matéria específica sobre isso. Eu acho que dentro de cada especialidade que o aluno vai passando, ele vai vendo as situações raras de cada especialidade. Por exemplo, dentro da endocrinologia, as doenças da glândula adrenal são raras, da hipófise são raras, e assim a gente vai formando esses futuros médicos para que eles compreendam muito sobre isso. Então, eu acho que estar numa boa faculdade, né, assistida por bons profissionais, por bons professores que gostam
do que estão fazendo e que tenham o suporte de um bom hospital é essencial. Então, não pode se abrir faculdades e faculdades de medicina sem ter esse suporte, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. E lembrar da vocação, né, do chamado. Eu acho que a gente tem que lembrar disso. Hoje em dia, eu acho importante o médico aprender a se comunicar, usar as redes sociais, fazer suas propagandas. Afinal de contas, a gente vive num mundo capitalista, mas a gente não pode esquecer do nosso propósito, né? Então, indo todo mundo muito para o mesmo lado, mas tem aí uma turma precisando de um olhar atento. Então, fica aí o recadinho também para quem está... Essa pergunta eu sempre me faço, né? Por que eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo? O que eu quero, né? Quais são os meus objetivos como profissional? Eu imagino. Então, eu imagino, é porque a pressão não é pequena, né? Eu imagino que você tenha desafios enormes. Como a Dani tem um super desafio de lidar com a doença dela, você em descobrir e tratar todos esses sintomas, né? E saber lidar com a fragilidade do outro, porque a hora que a pessoa chega para você com uma doença, ela está num momento mais frágil da vida dela. Sim. Então, se você não acolher o paciente e seus familiares, está tudo errado, né? É olho no olho. A gente está falando da doença rara da Dani, que é atriz, mas a gente tem muitas outras, como eu falei na abertura, inclusive um VT do Rafinha, que tem AME, que é atrofia muscular espinhal, que eu vou compartilhar com vocês. É o caso que eu contei, de um pedido de ajuda que a gente teve. Ele está com uma vaquinha na internet, o medicamento que ele precisa é caríssimo e não significa que ter o dinheiro vai salvar a vida dele. Ele precisa fazer esse tratamento no exterior. Então, a gente realmente precisa se doar para salvar a vida do Rafinha. Vamos acompanhar aqui. O Rafa é um bebê de 1 ano e 2 meses. Ele já apresentou um atraso no desenvolvimento motor logo cedo. Nos 6 meses nós já percebemos. E começou a luta para descobrir o que ele tinha, se era só preguiça, se ele tinha alguma coisa que fazia esse atraso acontecer. E nós passamos por várias pediatras, por alguns neurologistas, até que finalmente a gente caiu na equipe da Unicamp. E lá na Unicamp a gente conseguiu colher um exame para AME. É o exame de DNA. Foi colhido na primeira consulta e o resultado saiu 15 dias depois. Quando nós voltamos, o resultado infelizmente veio positivo para a AME. A doença do Rafa é atrofia muscular espinhal, uma doença rara degenerativa. Ela interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores. Foi perdendo os marcos dos movimentos, né? Motor. Eu acompanhava muitas crianças. Só que no mesmo dia a gente recebeu a dose de um medicamento chamado Spinraza. Esse medicamento, ele barra o avanço da doença. Quer dizer, ela não vai evoluir. E no mesmo dia, o médico falou que existia uma medicação muito mais eficaz. O remédio que o Rafa precisa é o Zolgensma, considerado o remédio mais caro do mundo. Está quase 8 milhões de reais. A gente recorreu ao vaquinha online, né? Porque, é claro, a gente não tem esse dinheiro. Mas esse medicamento, ele é inserido no DNA do Rafa porque ele não nasceu. É quase que uma cura. Toma uma vez só na vida e não vai precisar tomar novamente. E ele vai ter uma qualidade de vida incrível. Portanto, todo o valor arrecadado vai ir para a campanha do Rafa. O Instagram dele é amio.rafinha. E muito obrigada a todo mundo que está ajudando, compartilhando, de todas as formas. Muito obrigada mesmo. Coisa mais rica. Amio.rafinha. Entra lá no Instagram, lá tem todos os dados. De lá mesmo você já consegue fazer o Pix, fazer a sua doação. Se a gente conseguir tocar o coração de cada pessoa que está assistindo para doar quanto puder, a gente já vai fazer diferença. Quem sabe a gente chega nesse valor. Eles estão tentando também um apoio do governo, mas é um remédio caríssimo, né, doutora? Eu realmente desconheço, não é a minha área, né, mas extremamente. Mas se eu acho que é a solução para ele, tem que lutar. Não pode desistir de
Pode ser alguma, né? Desistir nunca, né? Fé nesse Aí a momento. vida. Dani, quero falar um pouquinho do seu projeto do teatro, né? Que você já contou, que você enxergou essa possibilidade de voltar aos palcos, mas levando também possibilidade de acolher outras pessoas com doenças raras e elevar a autoestima delas. Existe espaço para, de repente, quem está assistindo e tem uma doença rara e tem vontade de também subir ao palco? Sempre existe espaço. Eu digo que o teatro raro é o início de uma coisa que eu pretendo deixar como herança para a sociedade, assim, sabe? De incluir pessoas não só com doenças raras, não só com doenças invisíveis, mas também pessoas com deficiência. Hoje o nosso grupo é praticamente inteiro de pessoas com paralisia cerebral, com doenças raras, problemas de foco. Então, e são pessoas que são extremamente competentes e empenhadas naquilo que fazem, e fazem com muita verdade. Então, quem tiver vontade, se sentir criativo, quiser procurar o Teatro Raro, venha fazer parte disso. Porque sempre após o espetáculo, a gente realiza uma roda de conversa com médicos, com dirigentes de ONG. E aí essas mulheres que estão assistindo se sentem num lugar muito seguro para contar suas experiências e tirar dúvidas com os médicos. E a gente consegue se aproximar dessa paciente que às vezes nem não tem acesso. Então a gente consegue levar, eu não consigo levar informações como a doutora, que eu ia pedir inclusive para falar sobre os medicamentos que a gente precisa conseguir para quem tem insuficiência adrenal. Mas a gente traz... É como se todo mundo... Quando você fala de um problema que a outra pessoa também tem, é muito mais fácil a penetração. E através da arte, melhor ainda, porque além de tudo é um entretenimento, é mais fácil você entender, você se abrir, né? Você tem algum espetáculo já marcado? Está em cartaz em algum lugar? Agora eu estou realizando um ciclo de conversa, só de roda de conversa, que chama Dani Rara, Sara Rara e João Raro, no Espaço Parlapatões, que vai fechar com o nosso espetáculo A Mais Forte, do Augusto Strindberg, que fala sobre a questão da autoestima mesmo, a questão do abandono, e quanto você culpa outras pessoas por sua doença. E depois a gente inicia com Fragilidades, que é uma redenção de uma cadeirante prematura com uma mãe que ficou afastada dela durante o período da vida. Que rico. Olha aí, oportunidades para você estar junto. Eu vou fazer mais uma pequena pausa. A gente vai organizar as perguntas, porque tem, e eu volto aqui para fazer para vocês, tá bom? Nosso vídeo all as perguntas. Você que mandou a pergunta, segura aí, porque a gente está conversando com duas queridas sobre as doenças raras e invisíveis, e com certeza você pode ser ajudada agora. A Mirelle Jardim está dizendo assim: eu ouvi ela falar a respeito de uma operação na coluna e que depois descobriu outra doença. Eu operei a coluna 2 vezes, depois disso nunca mais fui a mesma. Muito cansaço, até como exaustão. Dores no corpo inteiro, esquecimento aumentou, a concentração diminuiu. O que a doutora pode me orientar a procurar? Bom, primeiro, se por conta desse problema que ela teve na coluna, se ela teve que usar muito corticoide, que é uma prática necessária, né? Se ela continuou usando sem assistência do médico, né? E como é que estariam essa parte, porque o cansaço, essa situação toda, ela pode estar relacionada com o grau de insuficiência adrenal. Mas para isso você tem que provar isso, né? Você tem que coletar os hormônios, coletar os eletrólitos para ver se isso responde a isso, porque são queixas vagas, entendeu? Então não necessariamente é a mesma coisa que ela teve. Entendeu? Você precisa tomar muito corticoide, Dani? Eu tomo corticoide, a hidrocortisona todos os dias. Na época da minha cirurgia de coluna, que é uma cirurgia que é indicada na adolescência, mas que eu fui fazer com 38 anos, então, por si só, o corpo já não é o mesmo. O ideal, no caso de escoliose, é que seja realizada na fase da adolescência. Isso é também uma discussão que eu sempre levo. Pais, não tenham medo. Se o grau for alto, operem seus filhos, porque a recuperação é muito maior. Muito melhor, mas eu tomei sim corticoide. Eu acho que corticoide é tipo assim, os médicos dão corticoide. Mas foi a causa da sua doença? Não foi, mas eu acho, isso é achismo, doutora, desculpa, que como a minha coluna entortou muito na minha gravidez,
Eu acho que por meu tumor ser produtor de GH, o hormônio do crescimento, eu não sei se pode ter aumentado a minha curva. Pode? Eles têm Pode ter aumentado a minha escoliose, porque eu tinha 69 graus, eu passei para 90, então eu acho que pode ter alguma coisa ligada ao hormônio do crescimento. Mas você já sabe qual foi a causa da sua doença rara? Então, ela teve um tumor hipofisário, um tumor benigno, né? Que produzia o hormônio de crescimento, não sei se produzia prolactina também, produzia o hormônio de crescimento e ele pode ser tratado cirurgicamente com medicamento. No caso dela, foi tratado cirurgicamente, né? E ela teve como sequela a ausência dos hormônios essenciais da hipófise, controlando todas as outras glândulas. Então, é a mestra, ela que controla. Então, se ela não tem um hormônio, por exemplo, chamado ACTH, não vai estimular a adrenal produzir o cortisol. Então, ela tem que repor. E a reposição, que eu gostaria de falar um ponto aqui, ela tem que ser o mais fisiológica possível. Então, quem é o hormônio, o medicamento mais fisiológico para repor o cortisol? É a hidrocortisona. E nós não temos no mercado. Ela é barato, o planeta inteiro utiliza a hidrocortisona e no Brasil não temos. Nós temos somente no Hospital das Clínicas, por exemplo. Ou ela manipula. Mas pode mandar manipular, né? Pode, mas não é complicado, não é o ideal. O ideal é que realmente tenha um representante, né, que faça isso. Eu acho Até que porque quando produziram a gente fala outras de coisas. Hormônio manipulado, vocês que me acompanham há muitos anos sabem que pode dar errado, né? Vocês lembram que eu tomava uma idotironina manipulada, o médico errou, prescreveu em miligramas, a farmácia aceitou e eu quase morri. Porque o hormônio, o ideal mesmo é que tenha toda a fiscalização da indústria farmacêutica, né? O ideal é realmente isso. Então, nós já fizemos carta para a Anvisa e não entra no rol dos medicamentos. E ela é usada para pacientes que é detectada no teste do pezinho, né? Que é esse que é a prescrição. Então, se o governo admite que é esse o remédio para usar e não tem para comprar. E aí vai usar um outro medicamento tem fora do Brasil, Tem. na indústria farmacêutica? O planeta inteiro usa Pelo amor de hidrocortisona Deus, para gente. insuficiência adrenal. Esse é o ponto. Porque quando a gente está falando de um medicamento que precisa passar por várias pesquisas Não, e ele é aprovação, barato. etc. Mas dessa forma... É super barato. É barato, é isso que... Então o Brasil precisa importar esse medicamento. Não, ele precisa ter alguém que realmente assuma a sua produção. Porque o Hospital das Clínicas, ele vai produzir ali para o grupo deles. Até pode passar para frente, vender alguns, mas não é uma produção que vá cumprir o Brasil inteiro. Entendeu? Então, E aí você cai em outros corticoides que podem te dar muito mais efeitos colaterais do que a hidrocortisona. A hidrocortisona é semelhante ao que nós produzimos. É semelhante ao que o corpo produz. Aí você entra num corticoide muito forte, que acaba dando osteoporose, antecipando uma série de questões, porque então, essa não é uma bandeira que a gente tem É mais que trazer. uma luta que vocês sim. estão travando aí, que a gente está unido, então, agora também. Perfeito. O Luiz Guilherme quer saber se existe alguma predisposição para essas doenças e como é que faria para descobrir. Bom, eu acho que existe sim predisposição para você ter doenças com base genética. Então, se existe algum caso na família que chamou atenção, por isso ele fez essa pergunta, que doença é essa, se tem alguma base genética, e aí sim ele pode passar a investigar. Então, doenças autoimunes, entendeu? Poderia ser nessa linha. A produção está me falando que tem muitas perguntas. Eu vou encaminhar depois para vocês, porque o nosso tempo está acabando, mas eu queria ouvi-las. Assim, se de repente a gente deixou de falar algo importante aqui, o espaço é de vocês, Dani. Eu quero dizer que o Teatro Raro está aberto. Eu também sou uma pessoa que, como paciente, posso passar as informações que eu tenho, a minha visão como paciente. Que a gente tem que se apegar a grupos, procurar grupos de apoio, que nem o Vidas Raras, como eu falei, a ABA, que é de insuficiência adrenal, para se orientar, falar com pessoas que têm as mesmas questões que a gente e principalmente se apegar à nossa fé, seja ela qual for, porque tem momentos que a gente pode estar rodeado de gente, mas sentir uma solidão absoluta e a fé ajuda muito e o autoconhecimento, enfim. O Teatro Raro está aberto e eu também estou. Sejam bem-vindos ao Teatro Raro. Que coisa maravilhosa. Segue lá, Dani, no Instagram, porque você vai ter todas as informações, tá? Então é a Dani Guedes. E tem o do Teatro Raro. Teatro Raro, tá simples. Segue os dois perfis. Fica por dentro de tudo.
acompanhe esse trabalho e divulgue, porque tem gente precisando exatamente do que a Dani está fazendo agora. Doutora Maria Cândida Barisson Vilares Fragoso. É longo, né? É nome de princesa, né? Olha. Tá certo. Então, assim, só de ter a oportunidade aqui de falar sobre os glicocorticoides, né, que devem estar sob prescrição médica, né, a maior atenção aos doentes raros, né, e a utilização da hidrocortisona para todo o nosso país, isso aqui, para mim, já é um presente. Faz 33 anos que a gente está lutando sobre isso, né? Então, essa é a mensagem. Utilize medicação sobre prescrição médica, né? E a reposição a mais fisiológica possível. Perfeito. Assunto seríssimo. Eu sempre vejo que tem alguns colegas de trabalho que assistem um programa, o outro convida o seu programa. Se você é diretor, produtor, apresentador, leva tanto a Dani quanto a doutora Maria Cândida para que elas possam falar para mais pessoas sobre doenças raras e invisíveis. A gente precisa fazer a nossa parte, tá bom? O contato da doutora Maria Cândida é Maria Cândida Fragoso, tudo juntinho, Maria Cândida Fragoso. Muito obrigada, fiquei muito feliz com a presença de vocês. Obrigada, de verdade. Dani, parabéns, Dani. A Dani falou que operou a coluna com 38 anos e na minha cabeça eu tô conversando com uma menina de 27, tá? Ai, obrigada. O tempo todo, então só para você saber. Muito uma mocinha obrigada, linda. Eu que agradeço, doutora. Obrigada. Até a Obrigada. próxima. Até. Maravilhosas, né?